Olá, meu nome é Olivier Alain, eu sou professor do Instituto Federal de Santa Catarina, do Centro de Referência em Formação EAD. Estou aqui reunido com a professora Daniele Húngaro, que é docente em Educação Especial e que me faz a honra de sua presença para falar sobre metodologias para a criação de um ambiente inclusivo na sala de aula da educação profissional. Professora, muito obrigado pela sua presença e em aceitar essa conversa. Obrigada, o prazer é meu de estar aqui conversando sobre um assunto tão necessário para a educação profissional e tecnológica, né? Um assunto tão recorrente também em outros espaços da educação. É um imenso prazer estar aqui para colaborar com a aprendizagem de vocês. Professora, hoje se fala muito em inclusão, né? Inclusão está na ordem do dia, né? Em educação inclusiva. Eu penso, por exemplo, no Instituto Federal de Santa Catarina, né? A inclusão é missão institucional, né? Isso é algo novo, professora? Então, Olivier, na verdade, essa discussão que nós fazemos hoje, ela já foi prevista há cerca de um século atrás, olha só. Em 1930, iniciou-se no Brasil um movimento de reforma educacional, proporcionado pelos pioneiros da educação nova, né? Entre os signatários, a gente fala do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, nós temos alguns exemplos como Lourenço Filho, Fernando de Azevedo e Anísio Teixeira, que já naquela época traziam discussões sobre metodologias ativas de aprendizagem, aprendizagem colaborativa, ensino por projetos. Então, todas esses recursos, né, metodológicos do professor em sala de aula que hoje é discutido que ele precisa incorporar, lá há 100 anos atrás já estava sendo debatido, né? E a questão em que a gente faz, poxa, no século XXI, depois de tanto tempo, por que será que ainda nós temos dificuldades de educar o homem do nosso tempo? Mas, professora, então, como é que a gente conceituaria a inclusão? Então, Oliveira, essa é uma questão bastante polêmica, né, e problematizada no campo da educação especial, porque nos dias atuais a discussão que se tem é que a inclusão é uma utopia, né, não é um conceito estático, pronto e acabado, é um processo, né. Então, o que nós vamos discutir aqui, a minha fala vai ter algumas ponderações sobre isso, de que maneiras nós podemos adotar estratégias, né, para proporcionar um ambiente inclusivo, mais inclusivo na sala de aula da educação profissional e tecnológica, mas não pensando em estratégias como receitas ou modelos prontos, né, pensando numa perspectiva de princípio e de saber fazer docente, né, que eu acho que essa é uma questão que a gente tem que ponderar e não pode deixar passar batida. Nessa discussão, então, nós vamos privilegiar o saber fazer docente e nas posturas que o docente pode ter através de uma mudança de olhar dentro de sala de aula, né? E isso envolve discutir muito o sentido dessa profissão. E o sentido da profissão docente está ligado, em grande parte, ao processo de aprendizagem dos alunos, né? E de que maneira esse professor estará colaborando para trazer uma proposta mais inclusiva e que acolha e atenda todas as diversidades existentes dentro de sala de aula. Ok, professora. Mas do ponto de vista legal, a inclusão já está definida, né? Sim, é importante também, que bom que você tocou nesse assunto, Olivier. A Lei Brasileira de Inclusão, promulgada em 2015, ela vem para estabelecer os direitos, né, garantir os direitos à pessoa com deficiência, todas as dimensões da vida humana. Então, o direito à paternidade, por exemplo, à maternidade, à habitação, à profissionalização e ao trabalho. E olha que interessante, né? Graças a essa lei, as pessoas com deficiência agora elas não precisam mais estar tuteladas pelo Estado, nem pela família, nem pela escola. Elas são pessoas consideradas capazes de decidir pela própria vida e de ter uma vida digna como qualquer outra pessoa humana, né? Professora, você falou em profissionalização, então eu vou aproveitar para fazer a seguinte pergunta, né?
Falando em educação profissional, né, quais seriam os primeiros elementos, né, para pensar a inclusão na EPT, Educação Profissional Tecnológica, né, e cuja principal característica seria justamente a formação para o trabalho, né? O trabalho é um meio de promoção da inclusão da pessoa com deficiência na sociedade. Veja só que curioso. O trabalho, assim como a educação, é um princípio fundamental para garantir a cidadania e o acesso da pessoa com deficiência aos meios participativos de política, né, a decisões da vida pessoal da pessoa, e além de que o trabalho colabora para o aumento da autoestima e autonomia e independência relativa dessa pessoa com deficiência, né? Nós falamos de independência relativa porque a pessoa com deficiência ela vai ter sempre uma dependência com relação ao outro, assim como nós, né? Nós também vamos precisar de alguém no futuro nos ajudando e cuidando da gente. Então, sempre quando a gente fala de independência pessoal, é sempre uma independência relativa, né? Porque nós vamos precisar sempre depender uns dos outros. Muito interessante a sua fala, porque muitas vezes a gente acaba excluindo, né, do processo de aprendizagem, do processo formativo, né, muitas pessoas até pelo modo como a gente organiza os nossos currículos, né. Eu vejo que a gente tem muitas chances de, por exemplo, fazer um currículo, de organizar um currículo de modo, por exemplo, a certificar competências, né, que muitas pessoas poderiam, né, adquirir, mas que talvez essa pessoa não consiga fazer o curso todo e aí ela acaba ficando de fora sem nenhum tipo de certificação se a gente não prevê isso no currículo, né? Certo. Então, Oliveira, sobre isso nós vamos falar sobre, mais para frente, as barreiras, né? As barreiras atitudinais, físicas, arquitetônicas e comunicacionais, mas a gente poderia até pensar numa nova barreira, a barreira do currículo, que faz justamente isso. Ela propõe que todos os alunos tenham um nível de aprendizagem igual, né? Por isso todos precisam atingir aquele determinado conteúdo, aquela determinada de grade curricular, né? E com isso ela exclui do processo todas as pessoas que não puderam atingir ou que não conseguiram. E pensando nisso, nós temos que criar nas nossas escolas maneiras de flexibilização dos conteúdos, né? Fora esse debate de um conteúdo mais interdisciplinar, né? Que não seja fragmentado, acho sim que a gente tem que pensar na questão da certificação em si para aquela pessoa que sai da educação profissional tecnológica possa ter uma profissão, né? E com isso, inclusive, dar a ela elementos de segurança e de competência para que ela possa se inserir no mercado de trabalho e ter essa dignidade que todos nós procuramos, né, e todos nós buscamos. Exatamente, até porque, por exemplo, dentro de uma profissão existe, né, um grande rol de especialidades, né, e que alguma delas, né, com certeza aquele cidadão poderá, né, desempenhar, né. Mas quando você fala em proporcionar um ambiente inclusivo, né, como é que a gente caracteriza isso, um ambiente inclusivo? Então, Oliveira, a gente tem que pensar em dois aspectos primordiais. O primeiro, o ambiente inclusivo, ele deve acolher e promover a diversidade existente dentro de sala de aula, esse é um ponto. O outro ponto é que um ambiente inclusivo deve tentar eliminar as barreiras existentes naquele espaço, né? E por isso a gente pode pensar em barreiras, como eu disse antes, as barreiras atitudinais, as barreiras físicas e arquitetônicas e as barreiras comunicacionais, né? Então, são 3 ou 4 grandes barreiras, a gente também colocou a barreira curricular, né? Você falou então em barreiras atitudinais. O que é isso e como é que a gente age em relação a isso, né? Já que a gente está aqui para falar um pouco sobre metodologias, né? Como lidar com isso, como é que a gente faz isso para lidar com essas barreiras atitudinais?
Bom, as barreiras atitudinais, elas são aquelas que trazem como, no plano do simbólico, os preconceitos, os medos e até os desconhecimentos, por exemplo, dos professores em relação ao aluno com deficiência, né? Muitas vezes os professores, diante de uma situação do cotidiano escolar, se veem paralisados e sem saber como agir com o aluno com deficiência ou com o aluno com dificuldades de aprendizagem, né? Porque, inclusive, todos têm, pensando nessa perspectiva do currículo, né, como uma forma de homogeneização, todos os alunos provavelmente têm uma necessidade educacional específica ou alguma diversidade que precisa ser contemplada, né? E, bom, como vencer então essa barreira, né? Eis aí o grande desafio, porque realmente ela está presente em nós mesmos, né? É difícil identificar, mas uma das coisas que a gente poderia ponderar no trabalho docente, né, no saber fazer docente, é a questão do planejamento, né? Esse meu planejamento, ele visa atender e acolher a diversidade de alunos existentes, as variáveis de aprendizagens existentes, né? Cada aluno aprende de uma forma e que, como a gente disse, né, lá no século passado já se discutia colocar o aluno no centro do processo de aprendizagem. A gente não faz isso hoje. Muitas vezes a gente quer que o aluno saiba aquele determinado conteúdo e não leva em conta a realidade cultural, familiar, social daquele jovem, né? Então, professora, se esse planejamento, às vezes a gente talvez não vá contemplar todas as situações que virão, mas talvez uma atitude de abertura e de adaptação, né, e variação de técnicas e métodos docentes, talvez? Isso, Olivier. Por isso que é importante também no planejamento estar clara a intencionalidade pedagógica do professor, porque daí ele vai saber de onde que ele está partindo, para onde que ele quer chegar, né, considerando as habilidades dos alunos, pensando em que competências que ele quer que os alunos adquiram, que ele vai poder proporcionar e trazer para a sala de aula novas metodologias, né, pensando em recursos dos materiais pedagógicos acessíveis, enfim. Traduzindo isso seria não mais pensar tradicionalmente, né, no quadro negro e no giz, papel e caneta, mas ampliar esse leque. Mas também não precisa excluir. Se o quadro negro e o giz atender à diversidade, mas será que é isso que acontece, né, na efetiva prática pedagógica? Você falou também em barreiras físicas e arquitetônicas, né? Ah, sim. Quando você, pela minha experiência, por exemplo, né, dos cursos técnicos, por exemplo, né, eu lembro, bom, a gente tinha, sei lá, equipamento teares, por exemplo, que eram máquinas enormes e muito caras, né, e que são concebidas, em geral, para as pessoas que não possuem algum tipo de deficiência motora, por exemplo, né? E como é que a gente faz para lidar com isso? Já compramos o equipamento, ele está ali no laboratório, e agora? Muito bem lembrado. Olivier, como a gente está já discutindo, a questão de proporcionar um ambiente inclusivo, ela está em toda a sociedade, né? Então, muitas vezes, esse fabricante não se deu conta que um aluno com deficiência ou aluno com alguma necessidade específica poderia precisar usar daquele aparelho, né, daquela tecnologia. E aí você me fez lembrar um pouco as discussões da área, né, pensando ainda nas barreiras atitudinais. A gente vai chegar já para as físicas. Mais uma importante estratégia para a eliminação dessas barreiras é tirar o foco, né, da lesão, do impedimento do aluno, para começar a pensar as estruturas educacionais nas quais ele está inserido. E vendo, né, que no dia a dia, principalmente da educação profissional e tecnológica, os alunos têm trabalhos mais técnicos voltados às aulas de laboratório, do aprender a fazer, né, a partir do conceito que antes foi dado pelo professor, enfim, a gente precisa criar um trabalho em conjunto dentro da escola,
né, que reveja esses materiais e, a partir da necessidade de cada aluno, pensar a adaptação desses materiais. Né? Então, por exemplo, vamos imaginar a seguinte situação, né? Nós estamos numa aula de laboratório e eu sou uma professora de eletromecânica que quero que os meus alunos façam a medição de uma máquina industrial, né? Veja só, um recurso simples que é a régua, por exemplo, ela precisa ser adaptada já, né? Porque às vezes alguns alunos vão ter a necessidade de preensão diferenciada em relação entre eles, né? Entre eles. E então eu posso pensar em adaptar aquele material com uma colagem, por exemplo, de um pedaço de madeira no centro da régua, né, para que o aluno possa ter essa apreensão mais facilitada. Eu posso colar objetos de alto relevo nos números para ele poder ter essa percepção tátil, tanto os alunos com autismo como os alunos com deficiência visual podem fazer uso dessas réguas também. Então, são materiais que depois o professor vai utilizar. Pensando nos alunos com cegueira, né, a gente pode também pensar nos softwares que fazem a leitura, podemos pensar em outras estratégias, como binóculos, enfim, né, é importante ter essa variação, como você mesmo mencionou, e essa abertura, né, para pesquisar os materiais e entrar num processo mesmo criativo. Muito bem. Com relação ao que você chama de barreiras comunicacionais, né? Quais são as maiores dificuldades e como é que a gente lida com essas barreiras? Então, Olivier, as barreiras comunicacionais, elas geralmente são enfrentadas com maior intensidade pelos alunos com deficiência. Por exemplo, o aluno com surdez, né? Ele vai precisar de um intérprete dentro de sala de aula para poder ter acesso ao conteúdo que o professor está ministrando, né? Agora sim, nós temos também pessoas com autismo que também têm apraxia da fala, né? Que não falam. Então, essa dificuldade motora muitas vezes impede o jovem com autismo de ter acesso aos conteúdos e de se comunicar até. Então, a gente vê bastante, né, alunos chegando na educação profissional e tecnológica sem terem aprendido, por exemplo, a escrever no computador. Porque o computador nunca foi uma ferramenta oferecida para ele dentro de sala de aula. Ele não foi alfabetizado pelo computador. Então, a insistência com os mesmos recursos pode gerar nessa pessoa até um trauma, né? E ainda assim ela não ter sido apresentada e impedida de poder se expressar e se comunicar e de estar participando do processo de aprendizagem, né? Então, um professor que não leve em consideração todos esses elementos, essas barreiras comunicacionais que são inerentes, né, na sala de aula, quando você não pensa nos recursos, ele vai estar excluindo o aluno do processo de ensino-aprendizagem. Agora, como, né? Como que a gente pode, então, eliminar essas barreiras? Pensando num aluno com autismo, a gente tem a possibilidade da comunicação aumentativa e alternativa através do uso da PECS, né, que é o Sistema de Comunicação Pictórica, que é a comunicação por imagens, né? Então, o professor pode sentar junto com a família, muitas vezes os alunos têm algum tipo de acompanhamento fora da escola e esse trabalho precisa, então, estar relacionado, né? Precisa ter uma comunhão dos trabalhos, os professores dialogarem com as famílias, justamente para saber se já faz uso e, a partir dali, elaborar de que forma ele pode apresentar o conteúdo através da PECS. Então, eu já vi muitas avaliações de biologia, ciências, através da PECS e funciona, deu certo. Então, acho que essas práticas que dão certo que a gente tem que ressaltar para poder criar esse ambiente mais inclusivo. Professora, e as barreiras arquitetônicas? Eu acho que elas fogem um pouquinho, talvez, do âmbito do docente, ou é a escola que precisa, né, estar adaptada, né, a este aluno que
vai ter dificuldade, né, para se locomover. Perfeito, Oliveira. Essa é uma questão também muito recorrente, porque a gente percebe que os gestores, os pedagogos não sabem como fazer dentro da instituição escolar, né? Então, a gestão, ela precisa estar atenta aos espaços da escola, porque esses espaços precisam ser acessíveis. Vamos pensar nas barreiras arquitetônicas só para dar um exemplo, que o aluno enfrenta antes de chegar na escola. Ele já vai ter todos os dias quando ele acorda, essa questão de saber se no meio de transporte que ele vai utilizar, por exemplo, vai ter um lugar de acessibilidade, né? Que onde ele possa se sentir confortável e, enfim, ter o seu espaço. Na escola, para ele chegar na sala de aula, ele também pode enfrentar algumas dificuldades. Por exemplo, se a escola não tiver um elevador que possa servir para as pessoas cadeirantes, né? Ou rampas e corrimões, rampas de acesso, né? Como eu disse, os pisos portáteis para as pessoas cegas. Portanto, então, a questão das metodologias, né, para a criação de um ambiente mais inclusivo, elas estão inseridas no contexto de discussão dos desafios da educação profissional e tecnológica, né, que vão desde a formação docente até as estruturas físicas da escola, mas perpassa, sobretudo, no fortalecimento do exercício docente, né? Então, os professores, eles são uma peça fundamentais e todos aqueles que estão nesse processo de formação para atuação na educação profissional e tecnológica são peças fundamentais para garantir os direitos de cidadania e de participação dessas pessoas na sociedade. Então, cabe ao professor, em outras palavras, né, uma mudança atitudinal, né, ele pensar dentro do seu planejamento, né, todo esse rol de possibilidades, né, para adequar, né, o seu fazer, né, à pessoa que precisa, né, de alguma outra estratégia, alguma outra abordagem, né. Ele vai precisar também buscar ajuda, às vezes, para fazer alguma adequação do espaço físico, né, ou do ambiente, né, da sala de aula, no laboratório em específico, né, isso? Sim, para isso a função da gestão é justamente essa, auxiliar, mas não é papel do professor, por exemplo, promover a eliminação das barreiras arquitetônicas, né, isso quem precisa estar atento é a gestão da escola em compatibilidade com as normas da ABNT, né, que são instituídas para que haja acessibilidade dentro da escola e com as políticas públicas, né? Então é um conjunto de fatores mesmo, né? E o professor pode, então, como você está falando, né, os professores podem pensar a criação de ambientes inclusivos no seu planejamento, visando essa transformação, né, desses aspectos mais básicos, como acolher e atender a diversidade existente dentro de sala de aula. De que forma eu posso fazer meu planejamento que coloque o aluno no centro do processo de ensino-aprendizagem, né? Então, aí, a partir disso, ele vai conseguir verificar as habilidades que esse aluno já possui e quais que ele está prestes a atingir, de que maneira ele pode chegar nisso, né? Então ele vai precisar potencializar, né, habilidades, né, que o aluno tem, em vez de ver só né, as impossibilidades, digamos Perfeito. assim. É isso? É isso mesmo. Ótimo. Então, o que se mostra, né, que a atividade docente, a atividade do professor, é uma atividade dinâmica, né, que o professor precisa estar sempre aprendendo a fazer, talvez, né, de outra maneira ou diferente. Isso é um desafio, né? Isso é ótimo, né? Até para a nossa construção do conhecimento. Acho que isso é uma vida que realmente te proporcione, digamos, desafios, mas que te traga muito conhecimento com isso e enriquecimento cultural,
enfim, achou isso ótimo, achou que bom, né? Que bom que essas pessoas, agora as pessoas com deficiência, né, ganharam mais legitimidade na legislação. Que bom que elas estão amparadas, né? Então, acho que isso faz a gente rever as nossas práticas, nossas metodologias e se transformar como pessoa. Isso é ótimo, é muito bom. Professora, muito obrigado pela participação, gostei muito da fala, né? E tomara que isso, né, ajude a pensar um pouquinho, né, em como, melhorar a nossa prática docente, né, em relação né, às pessoas que precisam de inclusão. Eu que agradeço, Olivier, e espero ter colaborado com o processo aí de aprendizagem dos alunos.